espirituais, e por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12, e depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem, já morreram. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como que por um nascido fora do tempo. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, eu quero glorificar o Teu nome, porque o que nós cantamos aqui, nós cantamos o que cremos, e nós cremos na mensagem que a Tua palavra nos dá. Nós cremos no Cristo, Filho do Deus vivo, que encarnou neste mundo, foi gente como a gente, mas foi Deus, sendo homem era Deus, sendo Deus era homem, viveu vida perfeita, foi obediente, perfeitamente obediente ao Pai, e assim ofereceu um sacrifício perfeito em nosso lugar. Morreu por nós e ressuscitou por nós. E nós te louvamos por essa mensagem que nós carregaremos até aquele dia que nós também ressuscitaremos e contigo estaremos. Em nome de Cristo Jesus, que nós te louvamos. Amém e amém. Irmãos, nós desde domingo passado estamos celebrando a Páscoa, e que nos remete a obra de Cristo, sobretudo os eventos da sua morte e a sua ressurreição. Eu tenho a impressão, e talvez você partilhe dela comigo, mas eu tenho a impressão de que nós muitas vezes ressaltamos sim a crucificação, o que chamamos de a paixão de Cristo, é o sofrimento do Senhor, o seu sacrifício na cruz do Calvário, mas às vezes não ressaltamos da mesma maneira a ressurreição de Cristo Jesus. Nós precisamos nos lembrar que a obra redentora de Cristo por nós estaria incompleta se não fosse a sua ressurreição. Se Cristo não tivesse ressuscitado, e pense bem, naqueles tempos e ali na história de Israel, na Palestina, surgiram muitos que se diziam Cristo, surgiram muitos que arrogavam para si o título de Messias. Se Cristo não tivesse ressuscitado, ele seria tão somente mais um condenado pelo Império Romano. Se Cristo não tivesse ressuscitado, ele seria apenas mais um a arrogar para si o título de Messias. Ou se Cristo não tivesse ressuscitado, seria apenas mais um que diria ser o Cristo de Deus. E o apóstolo Paulo ressalta a importância da ressurreição de Cristo, quando no capítulo 15, no versículo 14, aqui de 1 Coríntios, ele diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Tudo que você crê acerca de Cristo, de nada valeria. Desde os primeiros passos da igreja cristã, essa igreja tem reafirmado a ressurreição de Cristo. Sua morte e sua ressurreição são base da nossa fé. Não é isso que nós dizemos desde os tempos do credo apostólico? Eu creio na ressurreição do corpo. Irmãos, hoje eu quero pensar um pouco e quero ressaltar duas razões pelas quais a igreja precisa falar e ressaltar a ressurreição de Cristo. A primeira delas diz respeito às evidências da ressurreição. E olha que coisa curiosa. Falar em evidências da ressurreição é desafiador para uma cabeça moderna e científica e secularizada.
Há muita gente que afirma que a igreja cristã, naquela época, e que a crença na ressurreição, ela só se tornou popular e ela só atravessou os tempos porque ela nasceu em um tempo em que as pessoas criam em mitos, em deuses, acreditavam no sobrenatural. Para a mentalidade moderna, para a mentalidade científica que deixou aquele mundo pré-científico para trás, a ciência possibilitou uma explicação de fenômenos naturais, e para muitos isso justifica afirmar que Deus não existe. Para nós cristãos há uma coisa muito simples: toda a explicação que a ciência nos dá acerca da complexidade e da beleza, da harmonia do funcionamento desse universo, somente fortalece a nossa fé, porque aponta para um Deus criador, magnífico, maravilhoso, que nos criou e criou esse universo, estabeleceu regras nesse universo, estabeleceu leis físicas nesse universo. Mas presta atenção, de fato, é humanamente impossível fazer alguém voltar à vida depois de ter morrido. Humanamente, isso é algo impossível. No entanto, nós estamos falando aqui de um evento, a ressurreição não é um evento da ordem natural das coisas. A gente está falando de um milagre. Você percebe que um milagre é a reversão da ordem natural? A ordem natural é morreu, não volta à vida. Mas Deus, que é poderoso e que é o criador da ordem natural, Ele mesmo não está preso a essa ordem natural. É Ele quem diz e as coisas acontecem. Ele é capaz de quebrar essa ordem natural e isso se chama milagre. Eu achei muito interessante a citação de um filósofo australiano ateu, Peter Slazak. Ele disse assim, e ele é ateu, ele disse assim: ora, para um Deus que é capaz de criar o universo inteiro, ressuscitar alguém é brincadeira de criança. Ora, e eu concordo com ele, embora ele não creia em nenhum dos dois. Irmãos, então, se é impossível nós provarmos cientificamente, até porque é da ordem sobrenatural a ressurreição de alguém, mas presta atenção, a ressurreição de Cristo, ela deixa evidências para nós. Muitas são as evidências históricas que atestam, que reafirmam a veracidade da ressurreição. Eu quero mencionar algumas com vocês. O túmulo vazio. Jesus foi crucificado publicamente e foi sepultado no túmulo de uma figura pública conhecida, um homem chamado José de Arimateia, membro do Sinédrio. O Sinédrio era aquele corpo de liderança religiosa judaica. Esse homem, então, apiedado da pessoa de Cristo, pede às autoridades romanas que ele sepultasse. Ele empresta um túmulo a Jesus. E no outro dia esse corpo não estava mais lá. E até as autoridades romanas que quiseram criar uma história para justificar a ausência daquele corpo. Olha, os judeus, os seus discípulos vieram e tiraram, mas o túmulo estava guardado. A gente precisa explicar esse túmulo vazio. Isso é um fato notório, conhecido de todos. Os relatos demonstraram que esse túmulo estava vazio. Como é que a gente explica esse túmulo? Alguns dizem assim, mas ele não morreu de verdade. É impossível alguém que tenha sido submetido ao sofrimento e ao martírio de Cristo na cruz do Calvário, e no final a verificação de uma lança perfurando o seu lado, essa pessoa ainda sobreviver. É impossível. Quem dirá conseguir empurrar uma pedra daquela envergadura? Jesus morreu de verdade, mas aquele túmulo estava vazio. Há uma outra evidência muito curiosa, as suas testemunhas oculares, e aqui o apóstolo Paulo mostra para nós que a tradição reafirmava a ressurreição de Cristo, e Paulo diz no versículo 3
que eu vos entreguei o que também recebi. E ele continua dizendo que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, foi sepultado e ressuscitou. E ele começa a dizer para quem que Cristo apareceu. As testemunhas que viram esse Cristo ressurreto. Versículo 5, ele diz que apareceu a Cefas. Cefas é Pedro. E depois aos demais discípulos. Versículo 6 diz que ele foi visto por mais de 500 pessoas de uma só vez. O versículo 7 diz que ele foi visto por Tiago, e aqui possivelmente o irmão do Senhor, não o apóstolo Tiago, e afinal por todos. E o apóstolo Paulo disse: foi visto também por mim, ainda que fora de tempo, bem depois dos discípulos. Irmãos, muitos argumentam que a ressurreição de Jesus foi uma criação dos discípulos. Mas olha que coisa curiosa. O apóstolo Paulo está dizendo, ele ressuscitou, e tem um monte de gente por aí que foi testemunha ocular. Você duvida? Chama essa turma e pergunta para eles. Vocês estão duvidando? Tem gente aqui que viu, que sentiu, que tocou, que comeu com ele, que conversou com o Cristo vivo, ressurreto. Essa gente está dizendo, eu vi. Ele vive. Ele ressuscitou. Olha que coisa curiosa. Tem um detalhe curioso acerca da ressurreição. Aquelas pessoas que dizem, olha, os discípulos inventaram essa história. Se você considerar que eles inventaram, será que essa história, se fosse uma história inventada, ela prosperaria da forma que ela prosperou? As pessoas rapidamente perguntariam, essa história logo se dissiparia. Mas olha uma coisa curiosa. Vocês lembram quem foram as primeiras testemunhas da ressurreição? Quem foram, gente? As mulheres. Por que será, hein? Há quem diga, não há relato bíblico, há quem diga que a notícia se espalharia mais rapidamente. Há quem diga. Eu não acho que seja um bom argumento. Eu não acho. Mas, olha que coisa curiosa. Você sabia que naquele tempo, naquela Palestina, naquele contexto, as mulheres eram consideradas pessoas de segunda categoria? Vocês sabiam que o testemunho da mulher sequer era válido em um tribunal? Gente, olha isso. O judeu, existem escritos rabínicos da época de Jesus, tem uma oração de agradecimento a Deus. Olha o que diz a oração. Mulheres, veja que absurdo. A oração diz assim: bendito tu és, Senhor nosso Deus, Senhor do universo, que não me criaste nem gentil, nem escravo e nem mulher. Agora pensa comigo. Se as mulheres eram tratadas dessa forma, eles teriam a genial ideia de criar uma história de que as mulheres foram testemunha da ressurreição. Seria péssima ideia. Mas era fato. Essas mulheres, servas do Senhor, viram. Essas testemunhas oculares estavam lá, contando uns para os outros. Eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. Olha que coisa curiosa, um outro fato muito importante, a ressurreição ela é contada por diferentes fontes históricas. Nós temos na Bíblia quatro evangelhos, 3 deles a gente diz que são sinópticos, quer dizer que eles são muito parecidos. O outro evangelho, o evangelho de João, nós consideramos evangelho, mas não é chamado de sinóptico. Bom, de qualquer forma, você sabia que esses evangelhos foram escritos em tempos diferentes, em épocas diferentes, em datas diferentes. Então, por exemplo, cada evangelho foi escrito por pessoas diferentes, em tempos diferentes, e é bem possível, por exemplo, que destes evangelhos, o evangelho de Marcos tenha sido o primeiro a ter sido escrito, lá por volta do ano 50 depois de Cristo. Então há debate acerca de entre 50 ou ano 60. Mas o fato é que, olha que coisa interessante, eu não sei se tem historiador aqui, mas aqueles que são historiadores têm um critério muito importante para considerar um documento, a veracidade de um documento histórico.
E um dos fatores que mais fortemente atestam a veracidade de um documento histórico é a proximidade desse documento com o seu relato. Por quê? Porque quanto mais próximo do ocorrido, maior a probabilidade de que aqueles relatos tenham sido muito bem preservados. Então a gente tem, irmãos, entre o ano 50 depois de Cristo até o ano 60 ali, a gente tem praticamente todos os evangelhos escritos. E até antes do ano 70, a gente tem cartas paulinas já circulando ali. E olha que coisa curiosa, isso quer dizer que todos esses escritos que circulavam, haviam leitores possivelmente vivos, testemunhas vivas de Jesus. Cristo morreu ali por volta do ano 30, 30 e pouco ali, né, da nossa era cristã, e a gente tem então aí 3 décadas. Eu quero que você entenda que do ponto de vista histórico, isso não é nada. Isso não é nada. Por exemplo, existem fontes extras bíblicas que atestam e que falam de figuras bíblicas. Eu não sei se você já ouviu falar. Há um historiador judeu chamado Flávio Josefo, e Flávio Josefo deixou alguns escritos, e nos seus livros tem um livro que chama Antiguidades. Ele fala sobre Tiago, ele fala sobre João Batista, ele fala sobre Caifás, ele fala sobre Pilatos. Há uma série de menções sobre diversos personagens bíblicos. E agora uma coisa curiosa, você sabe por quê que alguns, ou que muita gente, sobretudo em um meio secular, não considera os evangelhos como documentos válidos por ser testemunhas de Cristo? Porque os evangelhos falam de milagres. Eles não acreditam em milagres. Mas e a historicidade desse negócio? E todas as testemunhas? E as provas cabais da existência de todas essas figuras históricas? Deixa eu dar um exemplo para você, para a gente mostrar a incoerência daqueles que questionam o Evangelho, mas não questionam outros documentos históricos. Você já ouviu falar de um rapaz chamado Platão, filósofo grego, 400 anos antes de Cristo? Ele não deixou nada escrito, tá? Ele não deixou nada escrito. Os seus escritos foram feitos por seus alunos e seus seguidores. Os primeiros escritos de Platão datam pelo menos 100 anos depois da sua morte. E a gente não ouve ninguém questionando se era Platão de verdade. Deixa eu dar um outro exemplo para você. Aí a gente passa para Sócrates e chega em Aristóteles, 300 anos antes de Cristo. Ele também, o que se tem dos seus escritos são apenas compilações, que datam. As primeiras compilações de Aristóteles têm data de cerca de 300 anos distantes da sua morte. E a gente também não vê muita gente questionando a veracidade desses escritos. Percebe, irmãos, que a gente tem evidências muito fortes e significativas. E como é que a gente explica, por exemplo, a crença nesses discípulos na ressurreição? E aí talvez você talvez pense o seguinte, olha, aliás, muita gente cética diz o seguinte, ora, a crença na ressurreição era fácil ficar popular entre os judeus. Não, não era. Você sabia que até entre os judeus havia discussão entre grupos que acreditavam na ressurreição e grupos que não acreditavam na ressurreição? Sim, havia. Mas olha que coisa interessante, mesmo aqueles que acreditavam na ressurreição, eles pensavam na ressurreição somente como um fato para o dia do juízo. Lembra quando Jesus ressuscitou a Lázaro? E aí Jesus foi dizer para as irmãs de Lázaro, para confortar o coração nelas, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, de modo algum morrerá. E elas dizem, eu sei, Senhor, na ressurreição, no último dia. Essa era a ressurreição que os judeus acreditavam. Bom, por sua vez, os romanos, para eles uma ressurreição não fazia sentido nenhum, sabe por quê? Porque tudo aquilo que era corpo, matéria, é ruim, é mal. O que é bom é espiritual. Sabe como é que o romano, o grego, entendia a morte? A libertação dessa prisão que esse corpo é. Na cabeça dele não fazia sentido nenhum você ser aprisionado de novo.
Mas, no entanto, a ressurreição, ela se espalha no meio. A mensagem da ressurreição é pregada. Olha para o livro de Atos. A igreja sempre pregando e reafirmando a ressurreição de Cristo. E agora entenda uma coisa. Você morreria por uma mentira? Você sustentaria até o fim uma mentira? Esses dias eu ouvi, eu não sei se você já ouviu falar, de um homem chamado Charles Colson. Charles Colson foi, aí para o pessoal mais velho, tá? Vocês lembram de Richard Nixon, um presidente dos Estados Unidos? Richard Nixon foi um presidente impeachmentado dos Estados Unidos e ele se envolveu em um caso chamado Watergate. Foi um escândalo e um dos envolvidos no caso foi esse homem chamado Charles Colson. Ele foi preso e na prisão ele se converteu. E ele se tornou um grande defensor da fé cristã. Depois de sua conversão, foi discipulado pelo pastor presbiteriano R.C. Sproul. Tem muitos livros dele aí, maravilhosos aí. E ele conta uma história interessante, fazendo a comparativo com a ressurreição. Ele falou assim, tinham 12 homens envolvidos no caso Watergate. Bastou um mês de prisão, todo mundo confessou os crimes. Falou, os discípulos passaram a vida, morreram pela sua confissão. E não abriram mão dela. Jesus morreu e ressuscitou por nós. Irmãos queridos, essa é a convicção. Você sabia que a tradição nos conta que todos os discípulos de Cristo morreram de forma violenta? Possivelmente crucificados, todos eles martirizados, passados ao fio da espada, e morreram dizendo, Cristo é o Senhor. Ele morreu e Ele ressuscitou. Porque a sua convicção era firme. Eles viram a Cristo ressurreto. Irmãos, essas são evidências que a gente precisa considerar. Nós não estamos aqui celebrando um Deus morto. Nós estamos aqui celebrando um Deus vivo para a glória de Deus Pai. Segundo, e a gente vai caminhar para encerrar. Eu quero que a gente pense nas consequências da ressurreição, aquilo que a ressurreição conquistou para nós. Primeiro, a ressurreição é o ato final da obra redentora. Eu já disse aqui que a obra de Cristo na cruz não seria completa se não fosse pela ressurreição. Semana passada, nós falamos sobre a justificação, a propiciação, ou seja, o fato de que a morte de Cristo desviou a ira de Deus, pagou pelos nossos pecados. Nada disso teria acontecido se Cristo também não ressuscitasse. Sabe por quê? Porque a ressurreição é a declaração de Deus de que Ele aceitou o sacrifício perfeito do seu Filho. A ressurreição é essa declaração do Pai em favor do Filho. E ao Cristo ressurreto, o Senhor lhe dá honra, dá a Ele o nome que está acima de todo nome, dá a Ele um lugar à sua destra e coloca todas as coisas debaixo dos seus pés, porque o seu sacrifício foi aceito. A ressurreição também é a garantia da nossa ressurreição. Irmãos queridos, quando nós falamos de salvação, nós precisamos nos lembrar que a salvação que Deus prometeu para nós não é somente a salvação das nossas almas, é também a salvação das nossas almas. Mas olha que coisa interessante, o cristianismo é diferente de todas as outras religiões, porque nós entendemos que aquilo que Deus criou, inclusive o meu corpo e o seu corpo, também serão resgatados da condenação do pecado. A nossa salvação não está restrita à salvação das nossas almas, mas se estende à salvação dos nossos corpos. Irmãos, os irmãos que são daqui da igreja sabem dessa história. Minha mãe faleceu no ano de 2020 e no pequeno período de quase 2 meses que ela ficou internada no hospital, nos últimos dias da sua vida, ou seja, por conta e decorrência do câncer, é curioso que quando a enfermidade te pega daquela forma, a decadência do corpo ela é perceptível dia após dia. Em um dia a pessoa está bem, no outro dia está mal, no outro dia está pior, no outro dia pior ainda. E você sabe que enquanto eu via
o padecimento da minha mãe, eu lamentava pelo pecado e pelo salário do pecado. Mas eu me apegava à esperança da ressurreição, como quem diz, um dia, tudo aquilo que o pecado fez para esse corpo mortal será revertido pelo poder da ressurreição. Tudo aquilo que o pecado tirou pela dor, pela morte, pela decadência do corpo, será revertido pela ressurreição que Deus nos dará. Porque Deus salva as nossas almas, mas também salva os nossos corpos. Irmãos queridos, mas a nossa ressurreição, ela só está garantida porque Cristo ressuscitou. E nas Escrituras a gente vê muitos textos a esse respeito. Por exemplo, 1 Coríntios 15, 21, visto que a morte veio por um homem, e também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Romanos 8, 11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. 1 Coríntios 6, 14, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. A ressurreição de Cristo é a garantia de que eu e você também ressuscitaremos. E por fim, a ressurreição de Cristo, irmãos, aponta para a reconquista de tudo aquilo que o pecado causou. E aqui há algo muito interessante. A redenção e o projeto redentivo de Deus para nós se estende para além das nossas almas e dos nossos corpos, mas ela alcança toda a sua criação. Sabe o que a Bíblia diz? Que a natureza geme à espera da sua redenção. Irmãos, eu acho que você já tem idade suficiente. Todo mundo que está aqui tem mais de 11 anos de idade, os de 11 estão lá dentro. Acho que você já tem idade suficiente para saber e ter percebido que a gente vive num mundo onde as coisas não estão bem. A gente vive num mundo quebrado. Domingo passado, pouquinho antes do culto, conversando com o Hieracles, ele recebeu a notícia de um casal que foi arrebatado por uma tromba d'água lá em Minas Gerais. Um casal jovem, de 29 anos de idade, 36 anos de idade. A gente vive num mundo em desarmonia. Todos os dias nós nos deparamos com dissonância, injustiças. Todos os dias a gente sente um gosto amargo na boca de algo que nos diz: isso aqui não está certo. E isso se dá por causa do pecado. Mas um pecado lá no início. Irmãos, Deus criou um mundo perfeito e inseriu nesse mundo perfeito o homem e a mulher, para viverem em perfeita harmonia com Deus e com a sua criação. Mas esse homem e essa mulher, nossos representantes, eles romperam com os limites protetivos de Deus. Eles ultrapassaram as fronteiras estabelecidas por Deus e eles pecaram. Eles trouxeram para si e para toda a sua descendência uma terrível maldição. O Francis Schaeffer chama isso de as consequências do pecado de Adão e Eva de níveis de alienação ou de separação. Ou seja, o pecado de Adão e Eva separam eles deles mesmos, o casal começa a brigar, separa eles da relação com Deus e separa eles de uma relação harmoniosa com a própria criação de Deus. Basta que você abra aí um jornal, um noticiário, que você vai ver. Hoje à tarde, eu vi nas redes sociais de um amigo canadense o lamento de um fato ocorrido ontem, lá em Vancouver, no Canadá.
o Canadá tem muitos imigrantes filipinos e eles estavam tendo uma festa, um festival de rua, e um motorista intencionalmente atravessa o seu carro no meio da multidão. Não se sabe ainda a razão, descartou-se a possibilidade de um crime com teor terrorista, mas a crueldade de alguém que tem a capacidade de fazer isso, 11 mortos e 20 feridos. Você sabia que na Nigéria é o país de origem de uma família querida nossa aqui, o Charles e a Tina e as filhas. Você sabia que a Nigéria hoje consta na lista do 7º país com maior perseguição aos cristãos? Irmãos, é relatório da missão Portas Abertas, e eles têm uma lista que é publicada anualmente, chamada LPM, Lista Mundial de Perseguição. Saiu o último relatório agora de 2025, que diz que entre outubro de 23 a setembro de 24, 4.476 pessoas morreram por causa da sua fé em Cristo Jesus. Pasmem, desse total, 3.100 são crentes nigerianos, do mesmo país dos nossos irmãos queridos aqui, onde terroristas islâmicos do Boko Haram sequestram aldeias, raptam meninas, pegam os meninos e fazem desses meninos os seus soldados de morte. Alguma coisa está errada com esse mundo. Semana retrasada, aqui em Brasília, nós tivemos a notícia da menina Sara Raíssa, 8 anos de idade, que morreu por um estúpido desafio de internet, em que ela é desafiada a lançar um spray de desodorante no travesseiro e ver quem consegue cheirar o travesseiro por mais tempo. Parada cardiorrespiratória. Percebe que tem algo de errado com esse mundo que a gente vive? Percebe que tudo que o pecado toca tem cheiro de morte? Irmãos, é por isso que eu e você precisamos ter a santa expectativa da nossa redenção em Cristo e o dia da nossa ressurreição. Sabe por quê? Porque a Bíblia atrela o dia da nossa ressurreição com o dia da restauração de todas as coisas e com o juízo final de Deus. A Bíblia mostra a história da redenção em criação, queda, redenção e consumação. Preste atenção. Criação, queda, redenção em Jesus e consumação, volta de Cristo. A história da redenção vai nos levar de volta à recriação. A gente saiu do Éden, do lugar de harmonia. É para lá que o Senhor vai nos levar de novo. A Bíblia diz que Ele virá trazendo consigo novos céus e nova terra. 1 Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo Paulo, nos versículos 42 em diante, usa uma diversidade de palavras que deixa muito claro para nós a reversão do mal para a restauração daquilo que deveria ser. Ele diz que a corrupção vai ressuscitar em incorrupção, desonra se tornará em glória, fraqueza em poder, o corpo natural em corpo espiritual, o que é mortal vai ser revestido de imortalidade. Por isso, nós precisamos falar de ressurreição. Irmãos queridos, Deus não nos deixou a nossa própria sorte. Ele não se esqueceu nem de nós e nem da sua criação. Na ressurreição, preste atenção nisso, Deus vai definitivamente resgatar aquilo que pertence a Ele.
Deus fará justiça. Os nossos irmãos da Nigéria, o sangue deles será vindicado pelo Cordeiro de Deus. Aqueles que padeceram pela fé em Cristo Jesus, o mal será castigado. O Evangelho de João nos diz que no dia da ressurreição, alguns ressuscitarão para a vida e outros ressuscitarão para a morte. O mal, irmãos, terá a sua paga. Portanto, quando nós nos desanimarmos demais com toda a dissonância e desarmonia do mundo, eu quero conclamar você a olhar para a cruz do Calvário, se lembrar que Cristo morreu e ressuscitou, há uma vitória decretada. E a igreja de Cristo chegará lá, por causa da vitória de Cristo. Você sabe como o apóstolo Paulo termina essa grande explanação sobre a ressurreição? Versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Você sabe que eu achei curioso aqui e ilustrativo, o coral estava cantando uma música, e aí o mundo quebrado que a gente vive pregou uma peça em vocês, não foi? Eu não sei se foi internet, eu não sei o que foi, mas parou lá um negócio. E a Lélia continuou, vem ver, e a turma, né? E eu penso que a vida da gente, na vida cristã é assim. Dá ruim ali, mas a gente, vambora gente, vem ver. E Lélia continua regendo, eu continuo pregando, a gente continua cantando, você continua trabalhando, a gente continua lendo a Bíblia, porque no Senhor o trabalho não é vão. Não é vazio. E a nossa esperança é esperança viva. Cristo veio a esse mundo como servo, morreu como malfeitor, subiu aos céus como Senhor e voltará como juiz. E nós estaremos com Ele, para a glória de Deus Pai. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, Cristo vivo e ressurreto, nós te adoramos, porque a tua morte nos trouxe vida. O seu sacrifício nos salvou, e a sua ressurreição é a garantia da nossa ressurreição. Que o Senhor nos dê ânimo e forças, porque um dia, tudo que está errado será refeito. O Senhor virá para nos buscar. Aqueles que dormem ressuscitarão, e os vivos arrebatados serão, e contigo estaremos. Um dia nós te veremos face a face. Ah, Jesus, Maranata, que nós almejemos por esse dia. Mas enquanto esse dia não vem, que nós caminhemos firmes, com os olhos naquele que venceu a morte e que dá para nós essa vitória. Nós louvamos o teu nome. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Amém. Cristo é vivo.